Ok. Bem, pessoal, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Fabiano Tavares, né? Tenho um doutorado em matemática aplicada pela Unicamp, concluído em 2022. Sou professor do Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo, professor de magistério superior. E eu trabalho lá além do ensino, com pesquisa na área de teoria de reticulados. Essa palestra, a motivação toda dessa palestra, ela começa com um blog, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou tirar minha imagem aqui, já que vou fazer apresentações, tá? Aqui vou apresentar para todos aqui. Que essa tela infinita aí que está aparecendo tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? Que é sobre o infinito. Então, tudo começa, pessoal, com o blog. Ó, se você colocar telmatemática.wordpress no Google, ele vai dizer assim, ó, você quer dizer etnomatemática? Não. Aí você clica, tá? Se você fizer pelo smartphone, vai ter um outro layout, mas tudo começa com esse blog aqui, que a gente tem há mais de 10 anos, certo? A gente tem esse blog há mais de 10 anos, e aqui eu posto não só associações entre teologia e matemática, eu posto alguns pensamentos sobre teologia, somente sobre teologia, posto alguns trabalhos sobre matemática, tá? E eu não tenho formação em teologia, então o que eu escrevo é sempre como leigo, né? A minha formação é em matemática, não é em teologia. E então fica aí a sugestão para vocês pesquisarem, lerem, né? Tem coisas que são bem antigas, eu não escrevo com tanta frequência, mas com alguma frequência eu escrevo, ok? E essa apresentação são 2 ensaios que nós vamos fazer, que nós fizemos a partir desse texto que eu escrevi pouco mais de uma semana, inclusive eu mudei até o título no ensaio, certo? Então eu escrevi esse texto há pouco mais de uma semana, e um outro texto que eu escrevi em 2015, ou seja, quase 10 anos atrás. Então, a partir desses 2 textos aqui do blog, eu construí o ensaio que eu vou apresentar para vocês, certo? Então, fica aí a sugestão do blog. Então, passando para a nossa palestra, né? Nós vamos falar, isso aí foi um tema que o Lucas mesmo pôs, né? Interseções entre teologia e matemática. Então, esse é o nosso tema. Falando um pouquinho da nossa apresentação, tá? A gente tem algumas palavras iniciais, e aí esse seria o primeiro ensaio, uma análise matemática sobre a correlação entre a nossa temporalidade e o nosso estado eterno. O nosso segundo ensaio seria descrevendo matematicamente a visão agostiniana sobre a temporalidade, estado eterno e a eternidade. E é apenas isso. E aí a gente conclui, tá? Eu ia pedir para que vocês, assim, eu sei que pode surgir perguntas durante a exposição, mas vocês tivessem um pouquinho de paciência e guardassem até o final. As perguntas serão muito bem-vindas, eu vou estar aberto a responder a vocês aquilo que eu souber, né? Aquilo que eu tiver condições de responder. Certo? Então, as nossas palavras iniciais que eu vou trazer, primeiro eu vou trazer o salmo que eu costumo chamar de salmo da BC2. Quando você entra no site da BC2, tem esse salmo lá estampado, que é um salmo muito bonito, e eu achei que o pessoal da BC2 foi muito feliz com essa tradução que está escrito aqui, onde diz lá, né, no Salmo 111, versículo 2, grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Então, olha só que interessante, né? O estudo é algo que agrada ao Senhor, certo? E é para a glória do Senhor. Eu trago uma frase de Calvino, que está nas Institutas da Religião Cristã, que tem a ver com o que a gente vai expor aqui, de alguma forma, certo? Calvino diz o seguinte: deve-se, então, reconhecer que em cada uma das obras de Deus, e principalmente no conjunto delas, foram pintadas como que em quadros as virtudes de Deus
pelas quais todo o gênero humano é convidado a seu conhecimento e depois dele para a plena felicidade. Então tem essa frase aqui, robusta, de Calvino. Uma segunda frase, que foi a epígrafe, né, da minha tese de doutorado, quando eu li o livro dele, do Verne Poyfres, que é o livro chamado Redimindo a Matemática, publicado pela editora Monergismo. Então, essa frase aqui, ela me impactou muito na época. Quando Deus criou o mundo, também ordenou todas as características do mundo. É ele, olha o que está escrito, olha a visão de Poyfres. É ele quem especifica todas as verdades sobre o mundo, incluindo as verdades da matemática. Então, a matemática, por mais que a gente diga que é uma construção humana, certo? Ela é uma verdade de Deus, ok? Assim que é a cosmovisão do Poyfres. O que foi que eu fiz? Eu tentei conectar essas duas últimas frases, a frase do Poyfres e a frase de Calvino, e escrevi isso. As verdades matemáticas são pinturas nas quais as virtudes de Deus estão expressas. Então, eu acho que a temática do que a gente vai trazer hoje, nessa conexão que a gente vai tentar fazer, né, entre teologia e matemática, é isso. Né? Claro que a gente está em território santo quando a gente começa a tratar das coisas concernentes ao Senhor, mas, pela graça do Senhor, a gente crê que o Senhor faz. Né? Então, a gente vai entrar no nosso primeiro ensaio, que é essa análise matemática entre a correlação entre a nossa temporalidade e o nosso estado eterno. Então, só para adiantar, quando eu falo a nossa temporalidade, é a temporalidade de cada um de nós como indivíduo. Então, eu vou analisar essa temporalidade, que é o espaço de tempo em que nós vivemos, certo? Do momento em que nascemos, certo? Ao momento em que nós vamos morrer, ou a volta de Cristo. Então, é isso que eu vou entender como temporalidade, certo? E o estado eterno é o momento em que Cristo começa e faz nova todas as coisas e os seus eleitos, os seus filhos, os filhos de Deus estarão com eles eternamente. Então, o estado eterno é aquele estado em que nós estaremos com ele, certo? Então, esses são os termos que a gente vai abordar. Tudo começou em 2015, como eu falei, esse aqui foi o primeiro texto que eu escrevi e na época me marcou muito, né? Esse filme do Gladiador, onde tem um personagem do Maximus, né? Que é o do Russell Crowe. Eu não sei se vocês assistiram, né? Um filme mais antigo, o pessoal mais novo aí. Fica a dica aí é um excelente filme. E quem já assistiu, fica a dica para assistir de novo. Então, o Maximus, o personagem do filme, ele fala uma frase que eu nunca esqueci, e que, a partir da meditação dessa frase, foi que eu escrevi, com o pensamento, com a cosmovisão cristã, e com o pensamento matemático, eu escrevi o que eu vou expor para vocês, que está, basicamente, está extenso, está um pouco além daquilo que está no texto lá no blog. E o que é que o Máximos diz? Ele diz o seguinte: o que fizermos aqui ecoará em nossa eternidade. Então, perceba que na frase dele, ele faz uma correlação entre a temporalidade, certo? A nossa temporalidade e a nossa eternidade. A partir daí, eu tenho duas perguntas, certo? Que a gente vai tentar abordar. A primeira pergunta é a seguinte: que relação há entre a nossa temporalidade como indivíduo e o nosso estado eterno? Então, isso seria a pergunta número 1. E uma segunda pergunta seria: nossas atitudes durante a nossa temporalidade determinarão de alguma forma o nosso estado eterno? Então, essas são as duas perguntas. Tem algumas passagens bíblicas que eu vou trazer aqui para a gente começar a reflexão, que diz o seguinte, lá em Eclesiastes, fala o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O Senhor Jesus Cristo nos afirma lá em Mateus capítulo 12 que digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E finalizando, que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se a gente olhar para esses três textos, claro que tem uma infinidade deles, que eu poderia correlacionar com o que eu estou querendo dizer aqui,
é o seguinte, toda a obra que nós executamos, que está escrita aqui no texto de Eclesiastes, quer seja boa, quer seja mal, ela é executada durante a nossa temporalidade, certo? E toda essa obra que será julgada, ela é executada durante a eternidade, durante a nossa temporalidade. Perdão. Toda a palavra frívola que um homem profere, ela é proferida durante a nossa temporalidade. E daremos conta disso. É o que a Escritura diz. E aos cristãos, a nós cristãos, nós que trabalhamos para o Senhor, o que a Escritura nos diz? Que o nosso trabalho não é em vão, mas o nosso trabalho ele é executado quando e onde? Na verdade, onde? O que é mais importante aqui é o onde. O quando, onde nós estamos, obviamente, mas onde? Durante a nossa temporalidade. Então, observem que as nossas obras, o nosso trabalho, as nossas palavras como trabalhos ou como obras, se a gente for interpretar assim, tudo acontecerá quando? Durante a nossa temporalidade. Certo? Agora eu vou entrar nos conceitos matemáticos. Eu vou tentar ser o mais assim, o mais didático possível. Em algumas coisas eu vou omitir, tá? Mas eu peço um pouquinho de paciência, principalmente o pessoal que não é da área. Não sei se tem alguém que não é especificamente da área que está acompanhando. Mas vamos lá, vamos tentar abordar isso aqui. A gente vai falar sobre cardinalidade. Aqui eu estou dizendo o seguinte. Em matemática, definimos algo chamado cardinalidade de um conjunto. A ideia de conjunto todo mundo já tem como coleção de objetos, certo? Então, mas nós falamos de uma coisa chamada cardinalidade de um conjunto. O que seria a cardinalidade de um conjunto? Nós podemos pensar na cardinalidade de um conjunto como a quantidade de elementos desse conjunto. Então, eu estou aqui apresentando essa palestra aqui na sala do meu apartamento. Se eu fosse pensar no conjunto de todos os objetos que tem nesse apartamento, se eu fosse contar todos os objetos, então, digamos que eu encontro aqui, sei lá, 72 objetos nessa sala. Então, a cardinalidade desse conjunto, que é o conjunto dos objetos que tem na sala aqui do meu apartamento, a cardinalidade é 72, porque quando eu conto, eu tenho 72 objetos. Até aí tudo bem, isso é tranquilo de entender, você não precisa ter formação em matemática e nem ser da área técnica para você entender isso. Mas a questão é, se o conjunto for infinito, como é que a gente vai abordar o problema? Nesse caso, se x representa um conjunto infinito, então a cardinalidade de x é infinita. Você poderia dizer isso, ok? Ainda assim, o caso não está resolvido, pois há infinitos e infinitos maiores. Isso aqui, eu vou precisar... O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Essa questão dos infinitos e dos infinitos maiores... Eu parei de apresentar porque eu vou fazer uma apresentação aqui no tablet, tá? Vou tentar fazer alguns desenhos, alguns rabiscos, ok? Para tentar explicar essa questão da cardinalidade, essa questão aí dos infinitos e dos infinitos maiores. Então, a questão é a seguinte, a ideia é a seguinte... vamos começar de forma bem simples aqui. Ó. Eu vou criar aqui um conjunto. Vou começar com um conjunto finito, que é o conjunto, perdoem a letra, porque eu escrevendo no tablet aqui na vertical, aqui em pé é difícil. E os meus alunos sabem que a minha caligrafia é muito ruim. Vogais. Né? A ideia era que essa palavra aí fosse vogais. Então, eu tenho A, E, I, O, U. Então, o conjunto das vogais. Aqui do lado, eu vou criar um outro conjunto que eu vou chamar conjunto de I índice 5. Por que eu estou chamando de I índice 5? Porque eu vou colocar aqui o número 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, eu posso criar um mapa 1 por 1, certo? O que é esse mapa 1 por 1? Essa associação aqui, ó. A está conectado com 1, A está ligado com 1, o E com o 2, o I com o 3... o O com o 4 e o U com o 5, certo? Então, esse mapa 1 por 1, isso é em matemática o que a gente chama de função bijetora, ou é uma bijeção, certo? É uma bijeção. É uma bijeção entre esses dois conjuntos, certo? O conjunto das vogais e o conjunto índice 5. Como o conjunto índice 5 ele tem 5
elementos, obviamente, aqui, que é os naturais de 1 até 5, se eu chamar as vogais de conjunto V maiúsculo, a cardinalidade que eu vou representar por esse símbolo aqui, colocar entre essas barras, a cardinalidade de V vai ser 5. Então, o procedimento para você criar é tranquilo. Poxa, mas será que precisa fazer tudo isso e tal? A questão é que a gente vai abordar o infinito. Então, vamos lá. Qual é o primeiro conjunto, digamos, infinito, que quem estudou matemática do ensino fundamental, todo mundo estudou, o conjunto dos números naturais, que expressa a contagem. Eu vou começar escrevendo ele a partir do 1, certo? Então, o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai para o infinito. Isso aqui é um conjunto infinito, tá? Mas o que é que acontece? Permita-me reescrever esse conjunto dos números naturais novamente, com mais termos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí vai para o infinito esse conjunto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar alguns termos aqui, ó. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, seria o próximo, seria o 12 e assim por diante. Alguém poderia já matar aqui a charada e dizer, o professor está falando dos números pares. Isso mesmo, estou falando dos números pares. Perceba que eu vou chamar o conjunto dos números pares aqui com esse P. Perceba que o conjunto dos números pares está dentro do conjunto dos números naturais, porque são alguns elementos aí, na verdade, uma infinidade, que estão espalhados aí dentro dos números naturais. Em linguagem de conjunto, a gente diz isso, que o P está contido em N. O conjunto dos pares está contido no conjunto dos números naturais. E eu vou ter infinitos números naturais e infinitos números pares. Até aí tudo bem, mas se a gente fosse pensar assim, o senso comum nos diz o quê? Não tem muito mais números naturais do que números pares? Você poderia até dizer assim, não seria infeliz se você dissesse assim, porque o senso comum lhe leva a pensar isso. Eu acho que tem a metade de números pares em relação aos números naturais, porque ainda faltam os ímpares. Você poderia pensar dessa forma. Mas vamos lá. Permita-me fazer agora um outro gráfico aqui, certo? Com os naturais primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, certo? Isso aqui são os naturais. E do outro lado, os números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e também vai para o infinito, certo? O que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou fazer um mapa aqui, eu vou ligar o 1 com 2, o mapa 1 por 1, o 2 com 4, o 3 com 6, o 4 com 8, o 5 com 10, o 6 com 12. Se vocês perceberem, é possível criar um mapa 1 por 1. O que significa esse mapa 1 por 1? Cada número natural está associado a um número par e cada número par está associado a um número natural. A gente representa matematicamente isso pela função bijetora, que é a bijeção f de n em P, que tem essa lei de formação aqui. F de x igual a 2x, certo? Isso aqui é uma lei simples, é uma bijeção simples. Mas o fato de existir uma bijeção entre esses conjuntos me diz o quê? Que existem tantos números naturais quanto números pares. Porque eu tenho como conectá-los 1 por 1 aqui, entende? O próximo seria 7 com 14, 8 com 16, o x com 2x e vai para o infinito. Então, observem que isso, a priori, pode ser contraintuitivo para você, a afirmação. Mas existem tantos números naturais quanto os números pares, embora o conjunto dos números pares esteja contido dentro dos números naturais. Com um pouco mais de matemática, certo? Com um pouco mais de matemática, eu não vou fazer a construção aqui, eu vou omitir os detalhes, você não apenas chegaria à conclusão que há tantos pares quanto os naturais. Se você pensar no conjunto dos racionais, que é um conjunto um pouco maior, assim, entre aspas, que a gente estuda no ensino, acho que fundamental ainda, o que é o conjunto dos números racionais?
O conjunto dos números racionais são os conjuntos que podem ser expressos como frações, né? Lembra lá que você estudava? Numerador, denominador, 2 dividido por 3. São as frações do conjunto dos números naturais. Esse conjunto contém do conjunto dos números racionais. Esse conjunto dos números racionais aqui, que são as frações, ele contém os números naturais. Se você perceber, todo número natural também pode ser escrito como uma fração. Por exemplo, o número natural 5 é 5 sobre 1, é uma fração. Então, também é possível demonstrar que a cardinalidade, a ideia é essa expressão, que a cardinalidade dos racionais, que é infinita, ela é da mesma magnitude dos naturais, que é a mesma magnitude dos pares. Então, esses três conjuntos aqui, eles têm a mesma infinitude, por assim dizer. Eles têm a mesma magnitude de infinito, certo? Eles são o que a gente chama em matemática de conjuntos enumeráveis. Enumeráveis. Então, esses conjuntos têm a mesma magnitude de infinito. Aí você pode pensar, então todos os outros conjuntos vão ter a mesma magnitude de infinito. Não. Se eu acrescentar um outro conjunto, que é uma construção mais moderna, que é chamado dos números reais, talvez aí os alunos já tem que ter um ensino médio para lembrar, né? Tem que, talvez, eu realmente não vou recordar se isso é estudado no ensino fundamental mais. Na minha época, eu acho que não foi, não sei, não lembro mais. Tem muito tempo. O que é o conjunto dos números reais? Além das frações, existem números que não podem ser expressos como frações. As frações não resolvem tudo, não fecha toda a questão. Por exemplo, na escola pitagórica, quando eles trabalhavam, ali era uma... Tipo assim, eles cultuavam o número, né? E naquele momento, então, uma vez que os reais eram uma construção mais moderna, existia só os racionais. Então, o que é que se descobre? Que a diagonal, né, de um quadrado, isso aqui é a tentativa de desenhar um quadrado, tá? A diagonal de um quadrado de lado 1, ele é um número que é escrito por raiz quadrada de 2. E existe até uma demonstração bonita, né, em matemática, de forma que a gente demonstra que isso aqui não pode ser escrito como uma fração. Então, aí foi dito, foi uma crise para a escola pitagórica, né? Para Pitágoras na época, né? Então, a diagonal de um quadrado de lado 1 não é um número, porque não se conhecia os reais ainda. E não é só o raiz de 2. Né? Quem que não lembra do π, né? Quando você vai calcular o comprimento de uma circunferência, você diz que é 2π vezes o raio da circunferência. Esse π que a gente diz que é aproximadamente 3,14, ele é um número irracional que também não pode ser escrito como uma fração. E por aí vai. Quem gosta mais um pouco de matemática, estudou os logaritmos, aprendeu que tem um número que é o número de Neper, né? Dos logaritmos naturais, que dá 2,71. Na verdade, existem até mais números irracionais, bem mais números irracionais do que os racionais, certo? E quando você junta os caras que são escritos como fração e os caras que não são escritos como fração, você tem os reais, e aí esse infinito, o infinito dos reais, vou colocar aqui de novo. Deixa eu colocar aqui de novo. Os pares, os naturais, os racionais, e eu vou até mudar aqui a cor dos reais. Os reais, esse infinito aqui, perdão, aqui era os reais, não os racionais novamente. Os reais, esse infinito aqui, ele é maior do que esses outros. Matematicamente, se demonstra que você não existe, não é possível você estabelecer uma bijeção entre os reais e qualquer um desses números, desses conjuntos anteriores. Você não consegue, como o N já estabelece uma contagem, se você começar a partir de 1, você não consegue estabelecer uma bijeção entre os reais e os naturais, por exemplo. Esses reais aqui, ele é um conjunto que a gente chama em matemática de conjunto não enumerável. Conjunto não enumerável. E não para por aí não, pessoal. Tem conjunto enumerável. Tem conjunto com cardinalidade, com grau de infinitude maior do que o conjunto dos números reais. Se você considerar, por exemplo, o conjunto das partes dos reais, que é o conjunto de todos os subconjuntos reais,
ele tem cardinalidade superior. E aí vai, né? George Cantor, que estabeleceu esse estudo sobre os infinitos, eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui a letra hebraica, ele estabelece os graus de infinitude. Aqui eu estou tentando escrever um Aleph, que é a primeira letra hebraica, né? Então, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, e aí isso aqui são os números chamados números transfinitos, certo? Que são números cardinais que expressam cardinalidade do infinito, certo? Então, os naturais ele está associado ao Aleph 0. Então, com um pouco mais de teoria aí, o Aleph 1 está associado aos reais. Até uma discussão se de fato é isso, né? Porque tem uma hipótese chamada hipótese do contínuo, que estabelece ela faz a pergunta, será se existe uma infinitude com um grau superior ao dos naturais e inferior ao dos reais, entre o Aleph 0 e o Aleph 1? Essa hipótese do contínuo foi o primeiro problema de Hilbert, que abriu o século, né? E foi demonstrado, olha só, que a gente diz que em matemática tudo é certinho, né? Tudo é preto no branco, 2, 2 mais 4, a gente diz isso. Mas um camarada chamado... me fugiu o nome dele agora. Quem é, meu Deus? Esse aqui é o George Cantor. Me fugiu o nome do cara agora. Do matemático. Peraí, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. O cara que falou sobre os indecidíveis. Alguém me ajuda aí na plateia? O Gödel, Kurt Gödel. O Kurt Gödel ele prova que essa conjectura, né, que George Cantor fez sobre se existe um conjunto com infinitude intermediária entre os naturais e os reais, conhecido como hipótese do contínuo, que é o primeiro problema de Hilbert. Então ele prova, o Gödel, que esse resultado é simplesmente indecidível, né? Você não pode provar se isso é verdadeiro ou não com o conjunto de axiomas que você tem. Então, porque isso já está na fronteira da matemática, né? Já está com a lógica ali entre a filosofia. Há muita discussão ainda em cima disso, tá? Se você acrescentar axiomas adicionais, outras construções, entendeu? Um outro axioma, como o axioma da escolha, você até pode pensar na cardinalidade no Aleph 1, associado com as partes dos reais, o Aleph 2, com as partes das partes dos reais, e aí por diante. Mas não importa se há ou não magnitude de infinitos entre esses camaradas. O fato é que Cantor conseguiu escrever uma coleção de números que são chamados transfinitos. Ele conseguiu estabelecer uma coleção infinita de infinitos, onde cada infinito é maior do que o infinito anterior. É infinito que realmente não acaba mais. Isso não é história da carochinha, certo? Isso é matemática, isso é teoria dos conjuntos, teoria ingênua dos conjuntos, e depois, posteriormente, foi axiomatizado, tá? Então, é isso. Então, existe toda essa questão aí, certo? Dos números transfinitos, então há categorias e categorias de infinito superiores. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Depois de tanto infinito, eu espero que vocês realmente não fiquem cansados. Tá? Mas tudo isso, essa digressão aí, foi para mostrar que há infinitos e infinitos maiores, ok? Vamos lá. Aí eu vou começar na minha viagem aqui entre pelo menos tentar conectar a teologia e a matemática. Então, eu vou falar desses dois conjuntos. Esse conjunto T aqui vai expressar a temporalidade de um indivíduo. Então, eu vou se referir como a minha temporalidade ou a sua temporalidade, certo? A priori, eu vou falar da temporalidade do cristão. Também tem implicações, se não for com a nossa cosmovisão, para não cristãos. Mas vamos lá. Esse é um conjunto fechado em zero e fechado em um intervalo da reta. Esse zero aqui vai expressar o momento em que eu nasci, digamos, e o 1 vai expressar o momento da minha morte ou retorno de Cristo. Então, esse conjunto T maiúsculo, ele vai expressar a temporalidade, certo? O conjunto A, que eu vou já explicar por que eu estou chamando ele de A, ele é fechado em zero e fechado em infinito. Isso aqui pode ser estranho para quem está vendo pela primeira vez, até para alguns alunos de matemática, a gente não costuma fechar o infinito aqui. Isso aqui é um argumento da reta estendida,
E não é para dificultar, não, mas é para eu poder montar minha objeção direitinho. É o argumento da reta estendida. Isso aqui nada mais do que representa esse conjunto que é visto no ensino médio, no ensino superior, de 0 até infinito, que a gente não costuma fechar, porque não se alcança o infinito, digamos assim, unido com o símbolo do infinito, certo? É o argumento da reta estendida aqui. Então, qual é a minha afirmação? Que esses conjuntos, certo? Perceba que isso aqui, ó, você pode idealizar como o momento em que eu nasci e o momento em que vou morrer, o 0 e 1, certo? No conjunto A, se eu já pensar na perspectiva do estado eterno, da eternidade com Cristo, numa temporalidade futura, esse é o momento em que inicia a temporalidade, isso aqui seria o final da temporalidade que nunca é alcançado. Aqui é fechado só por um argumento da reta estendida. Qual é a afirmação que eu tenho? É que esses conjuntos têm a mesma cardinalidade, eles apresentam o mesmo grau de infinitude, certo? Eles são infinitos da mesma categoria, da mesma magnitude. Isso é explicado porque existe uma bijeção entre esses dois conjuntos. E a bijeção é essa aqui. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Mas essa é a função bijetora que faz a conexão entre esses dois conjuntos. Eu estou chamando de aionos, porque do grego, aionos se escreve. Você sabe qual é o alfabeto grego lá? Como é alfa, beta, gama e tal. Isso aqui é a transliteração, certo, da palavra aionos, que significa eternidade, tá? Então, a minha função alfa de aionos leva a temporalidade aqui, a nossa temporalidade, nesse A maiúsculo, que é o aionos, que é o alfa maiúsculo no grego, certo? Que representa o quê? O estado eterno, certo? Essa função, ela leva qualquer... essa é uma função bijetora, vou já mostrar o gráfico dela. A lei da função é essa aqui, para o intervalo entre 0 e 1. Ela leva o 0 no 0 e joga 1 para o infinito, certo? Matematicamente, essa é a função alfa, a função aionos. Então, essa aplicação, como ela é uma bijeção, isso estabelece que os dois conjuntos, eles têm a mesma cardinalidade. Então, matematicamente falando, eu estou dizendo que a gente tem uma infinitude de instantes do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai morrer, ou quando Cristo voltar e refazer todas as coisas, assim como vai ter uma infinitude de instantes no estado eterno. Aqui eu preciso falar o seguinte, que a título de aplicabilidade, por exemplo, aplicações físicas, eu preciso ser honesto e dizer que eu estou olhando com uma temporalidade de uma forma que em aplicações físicas não se usa. Quando você vai utilizar a coisa do ponto de vista físico, você nunca trabalha assim com um conjunto real, digamos assim. Na prática, você vai trabalhar com o que a gente diria que é uma discretização desse conjunto. Você tomaria um conjunto finito. E aí você pensa, então, então tem uma temporalidade finita aí, tudo bem, certo? Eu não teria essa aplicação física em fenômenos físicos. Mas, matematicamente, se eu pensar no tempo, certo? Como o filósofo Hermann Doivard, que ele não pensa no tempo apenas como um tempo físico, um tempo espacial. Ele pensa no tempo em várias perspectivas, certo? Hermann Doivard ele vai dividir a realidade em várias esferas e a temporalidade é algo que perpassa cada uma dessas esferas. Então, ele fala de tempo físico, mas ele também fala de tempo psicológico. Se eu fosse pensar em um tempo matemático, então, talvez uma coisa que transcendesse a questão física, aí está tudo certo. Eu tenho matematicamente a temporalidade dessa forma e tenho essa abjeção. Se você fosse assim, se você fosse bem rigoroso e for já talvez entrando numa área, numa fronteira com a filosofia, se você for pensar bem, o infinito, de forma prática, ele não vai existir, entendeu? O que acontece? O que o professor está falando? O infinito não existe, o infinito é um objeto matemático. Mas o que é infinito na realidade? Me diga. A extensão do universo não é infinito. Já se sabe que a extensão do universo não é infinita, ou pelo menos não há consenso. Eu não estou dizendo que não tem aplicações na física, mas o que acontece é o seguinte. Então, se você tem, digamos, várias grandezas, e se uma grandeza se sobressai em relação às outras, em efeitos práticos, você pode admitir que essa grandeza tem quantidade infinita. E se no meio dos seus cálculos ali, ela dá um denominador de um cálculo, vai para zero.
pelo cálculo diferencial integral. Facilita os cálculos isso aí. Mas isso é por uma questão prática, entendeu? Por uma questão de aproximação, você considera, às vezes, uma grandeza que ela é muito maior do que as outras que você está estudando, como infinita. Mas, na prática, o infinito não existe. Tanto que o Verne Poitras, no livro dele, Redimindo a Matemática, ele fala de matemáticos que ele chama de matemáticos finitistas. Os caras simplesmente têm desconfiança do infinito, apesar de toda a construção matemática, quando você faz os axiomas de Peano e tudo, então o infinito é um objeto matemático. Há matemáticos que não acreditam no infinito, porque o infinito não tem plausibilidade. O infinito, ele não é... Se você olhar para o cosmos, você não vai ver o infinito como algo prático. Quando você olha para Deus, quando você olha para a eternidade, você vê uma aplicação do infinito. Essa é a tese, tá? Então, aqui a gente tem essa objeção entre esses dois conjuntos, certo? E aqui é o que eu vou falar, que eu já estou falando há bastante tempo. Se designarmos 0 pelo instante do nosso nascimento e 1 pelo instante da nossa morte, então o conjunto T lá, que é o intervalo fechado de 0 até 1, será a nossa temporalidade. De modo análogo, se designarmos 0 pelo momento onde se inicia o nosso estado eterno e esse símbolo aqui, que é o infinito, o instante que nunca será alcançado, no mesmo estado eterno, pois viveremos para sempre, espero que com Cristo, todos nós, então o conjunto A, o Aionos, representará tal estado eterno. A partir do que a gente fez, a gente pode concluir e afirmar matematicamente o seguinte, que cada instante da nossa temporalidade está associado a um dado instante do nosso estado eterno e reciprocamente. Ou seja, cada instante do nosso estado eterno está associado a um instante da nossa temporalidade. Aí eu faço uma pergunta, que implicações bíblico-teológicas essa última afirmação nos traz? Aí eu volto para a Escritura. Porque os meus axiomas agora, o meu conjunto de axiomas, a minha verdade é o que está nas escrituras sagradas e o que é deduzido dela. Vamos dizer o seguinte, se eu for extrapolar um pouco mais, e eu disser, e eu pelo menos supor, que cada instante da nossa temporalidade determinará um instante do nosso estado eterno, e que cada instante do nosso estado eterno é determinado por um instante da nossa temporalidade, e considerarmos o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 3, versos 13 e 14, o que é que ele diz? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, segue-se que, uma vez que sejamos salvos, vamos tomar isso como pressuposto, o somatório, a gente sabe que isso não vai acontecer para todos, né? Pelo menos quem não adota a visão aniquilacionista, né? Aniquilacionista não, universalista, digamos assim, segue-se então que o somatório das nossas más obras praticadas durante a nossa temporalidade resultarão em galardão nulo, pelo que o apóstolo Paulo acabou de falar, uma vez que as mesmas serão destruídas, ok? Pelo fogo. Por outro lado, o somatório das nossas boas obras, praticadas durante a nossa temporalidade, que por sua vez subsistirão ao fogo, resultarão em galardão positivo. Como expressa Calvino ao comentar esse texto, quando diz, porque então a obra receberá louvor e recompensa somente depois que tiver sido provada no dia do Senhor. Então, meus caros, essa é a nossa primeira análise, nosso primeiro ensaio, tá? E as conclusões do nosso primeiro ensaio, eu vou, então, adentrar o nosso segundo ensaio, que é descrevendo matematicamente a visão agostiniana sobre a temporalidade, estado eterno e eternidade. Observe que eu estou acrescentando aqui um outro conceito, que é o conceito de eternidade. Aqui uma coisa, quando eu falo sobre a temporalidade agora, não necessariamente eu vou representar a temporalidade como a temporalidade do indivíduo. A minha temporalidade. A temporalidade agora, eu vou me referir a ela como a temporalidade do cosmos. Desde quando o cosmos foi criado até o final dele, quando tudo for refeito, quando Cristo vier e refazer todas as coisas, essa é a temporalidade. Eu vou representar pelo mesmo conjunto de 0 até 1, certo?
E aí o estado eterno, a gente pode pensar no estado eterno, que o estado eterno do indivíduo vai coincidir, digamos assim, com o estado eterno de todos, na verdade, eu posso pensar no estado eterno dessa forma, só que está sendo acrescentado aqui um conceito que é o conceito da eternidade como atributo de Deus, certo? E esse conceito a gente vai ver que difere do conceito de estado eterno, não são as mesmas coisas, segundo Agostinho. Esse aqui é um teólogo chamado Gordon Clark, que comentando Agostinho, ele diz o seguinte: a eternidade é uma realidade da qual o tempo é somente uma imagem. Olha a afirmação de Gordon Clark. Uma afirmação de Agostinho, que me deu a ideia para escrever o último texto, que foi lançado lá no ABC2 há 10 dias atrás, foi essa frase de Agostinho que diz o seguinte: na eternidade, nada passa, tudo é presente, ok? Ao passo que o tempo nunca é todo presente. Então, observem que a eternidade ela é uma constante na visão de Agostinho. A eternidade como atributo de Deus, o contexto é esse. Mas o tempo, então ele diz que a eternidade, tudo é presente, ou na linguagem de Clarke, é um eterno presente, certo? Ao passo que o tempo nunca é todo presente, porque o tempo tem passado, presente e futuro. Então, o tempo é uma sucessão, há uma variação de temporal, uma variação de temporalidade, mas a eternidade é algo constante. A gente vai discutir sobre isso, que essa é a visão agostiniana, tá? Então, eu tenho aquilo que eu trouxe como primeira proposição, que eu chamei aí, uma brincadeira, tá? Eu chamei de proposição teológico-matemática, de forma bem humorada aí, vai tentar demonstrar teológico-matematicamente isso aí. O tempo presente, e a gente vai já entender o que é o tempo presente, difere do estado eterno e da eternidade, assim como o zero difere do infinito. Então, aqui eu estou falando tempo presente, estado eterno e eternidade, certo? Isso aqui está um pouco diferente, eu já fiz uma construção em relação ao último texto. Lá era apenas tempo presente e eternidade. Aqui eu estou inserindo o estado eterno. O tempo presente difere do estado eterno e da eternidade, assim como o zero difere do infinito. Vamos lá. A temporalidade, é como eu estava falando para vocês, eu estou enxergando de uma outra forma agora, referente com a criação, né? Começa com a criação do cosmos e findará com o retorno de Cristo, quando tudo será destruído e transformado em novos céus e nova terra. Pode matematicamente ser descrito também como esse conjunto aqui, que é um intervalo fechado de 0 a 1, certo? 0 representa o início da temporalidade e 1 final. Só que eu estou decompondo esse intervalo como, isso aqui é simples, a teoria dos conjuntos, como a união desses três conjuntos. Esse primeiro conjunto aqui, fechado em 0 e aberto no P, vai até o P, eu vou representá-lo como passado. O segundo conjunto, aberto em P, indo até o 1, fechado em 1, vou representar como futuro e o presente vai ser pontual aqui, é esse conjunto unitário. Por que eu fiz isso? Porque essa é a visão agostiniana. Olha só. Aqui eu estou falando das coisas que eu acabei de comentar, né? O que é que representa o passado, o futuro e o presente. Então, o conjunto unitário é o presente. Portanto, o presente é pontual matematicamente falando. Por que eu fiz isso? Tá, já a gente entra na explicação, mas o primeiro detalhe que alunos de matemática sabem que esse conjunto P aqui, ele pode ser reescrito como um intervalo degenerado, certo? Ele pode ser escrito como um intervalo degenerado. Como que você calcula a amplitude do intervalo? Qualquer intervalo é o limite superior menos o limite inferior. Então, temos que a amplitude desse intervalo degenerado é 0. E por que eu estou fazendo isso? Que viagem é essa? Isso condiz exatamente com o que Agostinho diz. Agostinho afirma que o presente não tem extensão. Então, como que eu vou lidar com o presente? O presente é pontual, certo? Nem por isso eu não posso afirmar que o presente existe, né? Euclides já tinha dito, existe ponto. Ele é pontual. Você tem a visão efêmera, ele não tem extensão, mas o presente existe. Então, esse conjunto unitário aqui representa o presente e essa formulação tem a ver com o que Agostinho fala de o presente não ter extensão. O estado eterno, ele pode ser matematicamente escrito assim, certo?
como um conjunto que vai de 0 até infinito, que eu não preciso fechar, porque eu não vou estabelecer objeção, tá? Em que 0 representa o início do estado eterno e o infinito, certo? E o infinito aponta para uma temporalidade do estado eterno que nunca será concluído. Como é que eu calculo a amplitude desse último intervalo? A amplitude é o limite superior lá do intervalo, infinito menos 0, as regras do infinito lá do cálculo diferencial. Então, essa amplitude é infinita. Agora, no que se refere à eternidade, o que é a eternidade? Como que eu vou postular a eternidade? Lembra que Agostinho diz que a eternidade é um presente? É como se fosse um pontual levado à totalidade? É como se fosse um ponto levado à singularidade? Então, a gente vai postular a eternidade como uma constante, que eu vou chamar de θ maiúsculo. Θ porque vem da palavra theos, lá do grego, certo? Como é escrito com θ aqui. Então, eu postulei a constante para representar a eternidade. Que valor que eu vou dar a essa constante? Vamos lá. Primeiro, aqui eu estou afirmando que essa constante ela vai assumir um valor infinito. Não tem como não ser. Gordon Clark afirma o seguinte: Deus sobrepuja todo o tempo pela sublimidade de uma eternidade sempre presente. Deus é onisciente, imutável e, portanto, eterno. Como a eternidade aí ela é vista como um atributo de Deus, a eternidade é vista como um atributo de Deus, e Deus ele é imutável, então faz sentido eu atribuir a essa eternidade uma constante. Adicionando a frase de Clarke, o Poitras diz o seguinte: Poitras ainda afirma, somos finitos, nós somos finitos, ao mesmo tempo conhecemos o Deus infinito. Podemos conhecer o infinito conhecendo Deus. Então eu atribuo a essa eternidade a constante de valor infinito. E isso, eu não sou o primeiro a fazer isso, não. Quando o George Cantor, que era luterano, ele estava construindo a sua teoria, certo, sobre o infinito, ele idealizou aquilo que ele mesmo chamou de infinito absoluto, certo? E Cantor dizia, ele acreditava que o infinito absoluto ele era o próprio Deus, certo? Cantor, ele equacionou o infinito absoluto como o próprio Deus, George Cantor. Então, eu estou me posicionando aqui também ao lado dele, certo? Então, eu vou postular aqui essa constante, o Theos aqui como infinito. Então, vamos lá. O que é que acontece? Qual é a conclusão? Portanto, conclui-se que o tempo presente difere do estado eterno e da eternidade. Quem é o tempo presente? A cardinalidade desse conjunto aqui, que dá 0. Difere da cardinalidade do Ionos aqui, que é o estado eterno, que é infinito, e da constante Theos, que é infinito, assim como o 0 difere do infinito, como queremos demonstrar. Isso aqui é 0, isso aqui é infinito, isso aqui é infinito, então a demonstração está concluída. Proposição teológico-matemática 2. O estado eterno é uma sucessão temporal de amplitude infinita, porém inferior à eternidade como atributo de Deus. Ou seja, é um infinito menor. O estado eterno é um infinito menor. O que eu estou dizendo? O estado eterno é uma sucessão temporal de amplitude infinita, porém inferior à eternidade como atributo de Deus. Demonstração. Com efeito, como vimos, o estado eterno foi definido matematicamente como esse conjunto. Certo? Como já vimos essa apresentação, né? A gente tem infinitos e infinitos maiores. Certo? De maior magnitude. Ok? Então, com esse argumento, eu vou afirmar por extensão, uma vez que o estado eterno é algo que é criado por Deus, é derivado de Deus, e a eternidade é um atributo do próprio Deus, e Deus é superior à sua criação, por extensão, eu vou afirmar que a eternidade tem um grau de infinitude superior. Na verdade, infinitamente superior, porque eu estou comparando criação e criatura. Estado eterno é algo criado por Deus, certo? E a eternidade é um atributo do próprio Deus, a qual nem lá no estado eterno a gente vai disputar. Porque nós viveremos uma eternidade. Quando a gente diz que viveremos uma eternidade com Deus,
significa uma sucessão temporal que não tem fim. Não iremos viver esse eterno presente, né? Certo? Então, isso é uma magnitude infinitamente superior do que o próprio estado eterno, quando você olha para a eternidade de Deus. E já entrando na reta final, pessoal, a nossa proposição teológico-matemática 3, eu digo o seguinte, ó, tanto o tempo presente quanto a extensão da temporalidade, por mais que a temporalidade seja uma coisa muito grande. Imagina a temporalidade quando você associa o cosmos, o início do cosmos e o final. E o tempo presente, eu acabei de falar que é pontual, ele não tem extensão. Mas tanto o tempo presente quanto toda a extensão da temporalidade representam nada, uma nulidade quando elas são comparadas com o estado eterno. Percebam que nessa proposição aqui eu não estou nem comparando com a eternidade, porque se elas não representam nada em relação ao estado eterno, e por sua vez a eternidade como atributo de Deus, ela é maior do que o estado eterno, então ela não representa nada, absolutamente nada, infinitamente nada em relação à eternidade de Deus. Ok? Aqui eu estou fazendo a comparação apenas com o estado eterno. Por maior que seja a extensão da temporalidade e pelo fato de que a extensão do tempo presente é nula, não tem extensão, quando eu tomo essas duas e comparo com a extensão do estado eterno, essas duas coisas, o tempo presente e a temporalidade, representam nada em relação ao estado eterno. Como é que a gente vai demonstrar isso? Ó? Com efeito, vamos pensar que A e B são intervalos que representam temporalidades. Aqui está no final, tem um pouquinho mais de paciência. Diremos que A representa a fração da temporalidade de B, dada por esse quociente aqui, ó, que é o quociente entre as amplitudes do intervalo de B, entre os intervalos A e B. Então, isso aqui, pessoal, não é algo difícil, não, tá? Deixa eu só rabiscar um pouco mais para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou fazer isso aqui de forma bem simples. Isso aqui é bem tranquilão mesmo. Vou fazer uns rabiscos aqui e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ó, vamos idealizar aqui o seguinte, tá? Vamos pensar aqui no conjunto A, uma variação temporal. Eu vou com a minha família, minha esposa e minhas filhas para o shopping. Quando a gente vai para o shopping, a gente demora muito. Vai fazer várias atividades. Digamos que isso aqui eu gastei 4 horas para ir até o shopping, fazer compras, praça de alimentação, ir ao cinema e tal. Gastei 4 horas. Então, esse conjunto A vai representar a temporalidade que representa que é a ida ao shopping, o tempo que eu passei nessa atividade. E o B, a temporalidade de um dia. 0 ao 24 horas. O que é que A representa de B? Qual é a fração da temporalidade de B? O que é que você faz? Você vai colocar a cardinalidade de A sobre cardinalidade de B. Isso aqui é 4 menos 0, que 24 menos 0, que é cardinalidade não, amplitude. Amplitude de A sobre amplitude de B, cardinalidade é infinita, né? Aqui é 4, 24, 1/6 de um dia. Então, essa é a representação. Então, o tempo que eu passei no shopping com a minha família representa 1/6 de um dia. Então, é isso. A ideia que eu estou usando ali é simplesmente essa. Não tem segredo, tá? Então, voltando para lá, ok? Voltando para cá, para o infinito. A tela infinita. Ó. Então, essa é a ideia, tá? Certo? Vamos lá. Dessa forma, concluímos que o quociente entre a amplitude do tempo presente e a amplitude do estado eterno e o quociente entre a amplitude da temporalidade e a amplitude do estado eterno representa essas duas frações aqui, ó. Eu escrevi. Essas duas frações do estado eterno. Que a amplitude do presente é aquele intervalo degenerado, P menos P dá 0. A amplitude do estado eterno a gente já viu, certo? Que isso aqui é infinito. Então tem um 0 sobre infinito. Que a amplitude da temporalidade? Aqui é 1 menos 0, que dá 1. A amplitude do estado eterno é infinito. Então tem essas duas frações. Mas quem estudou um pouquinho de cálculo sabe que as regras de operações com infinito, que não é da área de matemática, não,
apenas se convença que as regras das operações com o infinito me dizem que esses cálculos aqui, essas duas frações são nulas. Então, como queríamos demonstrar, ou seja, tanto o presente quanto o estado eterno, tanto o presente quanto a temporalidade, quando comparados com o estado eterno, eles não representam nada, representam uma nulidade, porque os valores dessas frações aí são nulos. Ok? É isso. Tá? Agradeço a todos aí pela paciência, são 8h03, mas a gente começou um pouquinho depois das 7 horas, então foi menos de 1 hora de apresentação, ok? Eu vou aqui para a apresentação e estou aí à disposição de todos vocês para, eventualmente, alguma pergunta, se houver. Deixa eu ligar aqui a câmera. Estou aí, quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Tomando aqui a minha aguinha. Tudo silêncio, cadê os alunos? Não tem nenhuma... Ei, Lucas. Tudo bom, Fabiano? Parabéns aí pela palestra, muito obrigado também por aceitar nosso convite. Fabiano, eu não entendi muito bem as implicações, na verdade, a conclusão daquele primeiro ensaio com relação aos somatórios. Poderia esclarecer melhor? Cara, assim, eu não queria viajar muito, não, mas eu ainda pensei até em escrever umas integrais ali para aqueles somatórios, entendeu? Mas eu não vou. Vamos lá. Deixa eu só apresentar para todos de novo. Espera aí. Tela cheia. Ok. Tá aqui, né? Então, vamos ler isso aqui. Como foi que eu falei aqui? Aqui eu estou admitindo isso aqui. Vamos supor que cada instante da nossa temporalidade determinará um dado instante do nosso estado eterno e que cada instante do nosso estado eterno é determinado por um instante da nossa temporalidade. Então, tem uma relação bionívoca aí. E a gente está considerando que o apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios sobre a questão da obra. A obra vai ser manifesta, né? O dia declarará, parte dela vai ser provada pelo fogo, o fogo a provar, vai prová-la, a obra de cada um. Algo vai permanecer e algo não vai permanecer, certo? A ideia seria essa. Tem até os que vão ser salvos como que pelo fogo, vão entrar lá praticamente zerados, entendeu? Mas é melhor estar lá com Cristo do que estar no outro lugar. Aí o que é que eu estou dizendo? Segue-se que, uma vez que sejamos salvos, então eu não escrevi matematicamente aqui, mas eu idealizei uma outra função que vai me dar o somatório dessas más obras praticadas durante a nossa temporalidade. E esse somatório vai dar um galardão nulo dessas más obras. E as boas obras, ela vai dar um galardão positivo, certo? É isso que eu trouxe. Eu estava pensando exatamente nisso aí, Lucas, na tua pergunta, eu estava meditando sobre isso, que é o seguinte, eu vou viajar um pouquinho mais aqui, não tem jeito, tá? Eu defini a função Ionos. A função Ionos, ela vai estabelecer apenas a abjeção, certo? A função Ionos vai estabelecer apenas a abjeção. Mas eu posso criar uma outra função que vai falar sobre essa questão dessas obras aí. Eu posso falar de uma função... Eu posso definir... Obra, no grego, é a palavra ergon. Então, tem como eu definir aqui uma função epsilon de t, certo? Uma função epsilon de t, tá? Vai daqui da temporalidade e... Isso aqui vai até, digamos aqui, vamos estabelecer uma função real. Vai atribuir valores positivos aqui ou nulos, né? Tá. Essa aqui, o ergon, que é trabalho. Então, as obras são um trabalho. Como
como eu estou trabalhando com o conjunto, no caso aí, contínuo, o somatório das obras eu não vou representar mais por uma série. Eu vou representar por uma integral aqui de 0 até 1 de ergon de t. Se eu quebrar essa integral aqui em duas, vou chamar essa índice negativo aqui como as más obras e a índice positivo aqui com as boas obras, essa aqui seria nula e essa aqui daria uma constante positiva. Então, a questão das obras seriam essas. Porque eu estou admitindo o meu conjunto aí contínuo, né? Se eu fosse trabalhar com conjunto discreto, seriam sérios, o somatório das obras. Então, a ideia seria isso. Ok? Marcos Azevedo levantou a mão. Pode falar, Marcos. Abra seu microfone aí e fale. Oi, Fabiano, tudo bem? Você me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Cara, eu entrei bem no finzinho, cara. Tranquilo. Achei, me desculpa, mas talvez eu... Mas o pouco que eu vi, achei muito interessante e já me veio alguns questionamentos que eu queria compartilhar contigo, né? Não sei se, pela ideia, tu já explanou sobre isso, né? Se não explanou, eu queria ouvir tua opinião em relação a isso, né? Falaste de uma relação bionívoca entre o estado de temporalidade do atual e o eterno. Sim. Então, assumindo essa relação de universidade, né, você pode encontrar uma relação objetiva, né, dentro dos conjuntos que você está trabalhando, né, a partir dessa função que você pode estabelecer como sendo essa relação. Só que aí, a função é essa. Só que tem uma coisa que me deixa um pouquinho intrigado nisso, ok? Porque o estado de temporalidade, tá certo? Que nós conhecemos, né? Advém de uma noção de criação de tempo humana, na qual nós medimos por unidade, ok? A partir de medidas por unidade. Isso traz uma relação de comensurabilidade a partir de tempo. A partir de tempo. Então, nós medimos tempos a partir de padrões e unidades comensuráveis. No entanto, essas relações de biodiversidade, como tu falaste aí, acabou de fazer, tratam o problema de uma maneira contínua. Sim, e dessa maneira contínua, nós podemos lidar com relações bionívocas para estados de... Por exemplo, estados de intervalo, tá certo? Nós conhecemos teoremas clássicos da matemática, que a cardinalidade, entre aspas, né, do intervalo 0,1 pode ser a própria cardinalidade dos reais, né? Como é que lida com a cardinalidade dos reais? Então, como é que a gente lida com isso dentro desses estados de temporalidade? O que se assume como unidade de acontecimento temporal? Para o estado humano, é uma unidade de tempo que nós conhecemos que foi inventada, né? Mas o que é um estado o que é uma unidade de acontecimento dentro dessa perspectiva eterna, né? Para que a gente possa ter uma relação de bioniversidade, né? Para entender que o nosso estado limitado, bionivocamente, não pode ter uma relação eterna, por exemplo, como o estado dos números reais. Eu não sei se eu fui claro. Foi claro, eu pensei sobre isso, tá? Inclusive, eu comentei que quando eu tenho essa visão da temporalidade, eu não estou associando, eu disse que aplicações físicas, na hora que a gente vai para as aplicações físicas, a gente vai discretizar os conjuntos, certo? Aí a temporalidade se torna finita, ok? A temporalidade se torna finita. Agora, pensando, por exemplo, existe um filósofo calvinista chamado Hermann Doiver. E Hermann Doiver, ele vai analisar o cosmos. Ele fala dos aspectos cósmicos e são, no caso, toda a realidade ele vai quebrar em 14 aspectos. Ele vai começar a falar aspecto espacial, entendeu? Aí ele fala de aspecto
psicológico, são 14 modalidades, são as 14 modalidades, até chegar no último, que é pístico, que é o da fé, e que todo homem, segundo ele, tem fé, e você pode não ter fé em algum sistema de credo e tal, mas você tem fé em alguma coisa, né? Ou você tem fé na ciência, você é um ser que crê. Então, ele coloca dessa forma. Quando Doivod vai tratar sobre o tempo, eu estou mais ou menos inspirado no que ele fala aqui. Ó. Eu vou ler uma porção que ele diz assim, ó, o tempo não pode simplesmente ser uma esfera de lei entre muitas coisas, mas deve, de acordo com a ordem divina da criação, ser tempo cósmico, que permanece acima e atravesse cada aspecto. Se retratarmos as esferas de lei esquematicamente como 14 linhas horizontais, porque aí eu teria que falar de cada uma dessas esferas, certo? Então, o tempo é uma linha vertical que perpassa todas as outras. Se tudo de determinada esfera de lei é caracterizado por sua ideia central e é capturado por essa imagem espacial, então todo o tempo cósmico deve individualizar-se e expressar a si mesmo em cada esfera da lei de maneira única. Então, ele vai enxergar a temporalidade aqui, digamos, de 14 formas diferentes. Isso pode ser demonstrado em cada aspecto da vida. Na primeira esfera da lei, o tempo expressa a si mesmo como sequência de números. Aqui ele está admitindo um conjunto discreto, ou então um conjunto enumerável, certo? Na espacial, temos concomitância na física. A hora mecânica do relógio. No biológico, é o desenvolvimento orgânico, que é outra modalidade. No psicológico, é a duração de sentimento. Ele fala assim, ó, qualquer um que tenha esperado alguém sozinho e ficado impaciente sabe que o tempo, em sua expressão psicológica, não é idêntico à hora do relógio. Então, se eu transcender aqui no sentido em que eu vou pensar no tempo físico, o tempo associado à física, mas se eu criar uma modalidade, se eu pensar no tempo matematicamente, aí eu tenho uma infinitude. Por que eu pensei dessa forma? Porque o finito será transformado no infinito. Para mim não é tão lógico que a finitude se transforme em infinitude de alguma forma. Quando eu penso teologicamente, quando eu penso filosoficamente. Porque se eu penso em termos de finitude, eu vou ser projetado na eternidade com Deus ou sem Ele, e vou viver eternamente. Então, quando você transforma finitude em infinitude, na minha concepção, eu não acho isso assim, eu não acho tão lógico. Agora, quando você pensa na sua temporalidade, ainda que limitada, como ela é infinita, entendeu? Como cada instante infinito, aí você tem uma associação. Eu não parei para fazer a ligação com toda a reta real, que eu sei que tem como fazer a abjeção com toda a reta real, porque eu não vi aplicabilidade, porque nós não somos sempre eternos, nós temos criação. Por isso que quando eu fiz a aplicação no intervalo de 0 a infinito. Mas o que eu quero deixar claro, na minha ideia de temporalidade, que é uma ideia teológica, uma ideia, vamos dizer assim, teomatemática, né? Uma ideia de temporalidade matemática e teológica, e tem aplicação para efeitos teológicos. Eu sei que para efeitos práticos, eu vou para o discreto, eu vou analisar como você está falando, é mensurável, certo? Mas se eu fosse, será só todo o aspecto da realidade, ele é discreto, na substância do tempo, você discretiza, você pode olhar, aí o Doivod dizer, não, mas você está se referindo aí ao tempo espacial, ao tempo da física, aquilo que Albert Einstein diz que o tempo é o que os relógios medem, entendeu? Só que eu estou olhando o tempo de uma outra forma. Então, inspirado de alguma forma em Hermann Doivod, que analisa a temporalidade não de maneira única, eu estou até dissociando uma temporalidade matemática de uma temporalidade física, por assim dizer. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas seria isso. Não, entendi. Legal. Porque minha pergunta estava mais na direção de tentar dar uma interpretação, se existe, né? Uma interpretação teológica, ou uma interpretação mais ou menos na cosmovisão cristã, eu que consiga tentar descrever essa relação sobre o finito do intervalo, né? O infinito do intervalo, o infinito real, né? Mas eu entendi
a tua ideia. Legal. Obrigado, Fabiano. A tua pergunta é se tu quer analisar o finito da temporalidade, tu está pensando na temporalidade de forma finita para o infinito. Não, é a temporalidade de forma finita, limitada ao intervalo, falando da limitação do intervalo. A limitação do intervalo. Correlacionada biounificamente, né, através de uma função objetiva, para o infinito real. Ou seja, eu tenho infinito limitado associado ao infinito todo, ao real. Ilimitado, para toda a reta real. Eu não vejo, assim, nesse momento eu não consigo enxergar. Porque como eu associei a nossa temporalidade ao indivíduo, e o indivíduo ele é criado, ontologicamente, o único ser incriado é Deus, né? Que ele é a causa não causada, né? O motor não movido. Então, quando eu aplico isso à minha realidade, eu não como eu sou criado, eu não tenho como fazer essa correlação, apesar de matematicamente existir mas não seria uma boa analogia? Eu vou insistir com isso, eu não estou dizendo que eu estou certo, só vou insistir com isso nessa cabeceira de espectador e de um cara chato que está aqui assistindo tem um cara chato que está assistindo tua palestra, né? Por isso que eu botei lá, te convidei, porque eu gosto dos caras chatos. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos. Eu consigo me associar a um cara, a uma obra limitada. A uma obra limitada. E como obra limitada, sujeito a transformações, a aperfeiçoamentos, né? Sujeito à própria a obra de redenção, que será eterna. Nesse contexto, tá certo? Eu pensei, será que existe como alcançar uma interpretação de caráter mais teológico para tentar representar essa relação de unicidade entre o limitado infinito e o limitado todo infinito real? Cara, não consigo enxergar. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu não sei se tem. Eu sei que eu não sei se tu não pegou a palestra toda, mas ela vai ficar gravada e tal, depois eu vou disponibilizar em um outro momento. Não agora, porque já, porque a gente vou tentar submeter isso como um ensaio, né? Vou tentar escrever um texto, submeter em uma revista aí, e depois, no segundo momento, eu vou disponibilizar aí o vídeo para todo mundo, onde tem a palestra. Mas, assim, o que eu não posso fazer é comparar esse estado eterno com a eternidade como atributo de Deus. Isso aí porque tu chegou no final. Sim, entendi. Isso aí tu viu, né? Eu não posso, mas eu não consigo, não estou dizendo que não tem, não estou dizendo que tu está errado. Eu só não consigo visualizar uma aplicação onde eu tenho essa temporalidade, do eterno ao eterno, que é isso basicamente que tu está tentando dizer, pelo que eu estou entendendo, né? Do eterno ao eterno, então que seria toda a reta real. Há essa questão matemática, você tem como levar esse intervalo você remodela lá a função, joga para o menos infinito, outro para o mais infinito, está tudo certo. Mas eu não consigo ver a aplicação teológica quando eu aplico para o ser, né? Porque o tempo, na visão agostiniana, ele é criado junto com o espaço. Então, por isso que não tem aquela... Não faz sentido a pergunta, né? O que é que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas, né? Quanto tempo passou? Isso é uma pergunta absurda, porque não havia tempo. Era somente ele numa eternidade sempre presente ali. Ele não é preso à temporalidade, então ele não tem esse pensamento. Então, se eu fosse pensar numa temporalidade de menos a mais infinito, eu não dá, assim, porque não tem essa temporalidade infinita vindo do menos infinito, assim, não consigo, entendeu? Não sei nem se tem, não estou dizendo que tudo é errado, mas eu só não consigo abstrair isso. Mas é uma coisa que a gente pode tentar pensar. Né? Obrigado, Fábio, obrigado. Não, tranquilo. Lucas, eu respondi a tua pergunta? Não sei. Respondeu. Eu entendi mais do ponto de vista teológico, né? Porque eu estava esperando uma certa simetria entre o somatório das obras, o lado negativo das obras e do lado positivo.
mas por conta da questão teológica, tu inferiste que o somatório do lado negativo é nulo, né? Para o eleito. É porque eu não estou trazendo... Sim. Eu Sim, estou entendi. assim, se eu fosse afirmar para o não eleito, ou para o não vamos ser tão calvinistas assim, né? Se bem que eleição é uma expressão teológica e bíblica. Mas se eu for analisar o não salvo e a visão agostiniana, o que é que diz a visão agostiniana de quem não será salvo? Ele é capaz de pecar e incapaz de não pecar. Ou na linguagem de Paul Washer, ele não fez outra coisa além de pecar. Eu fiz boas obras e tal. Para quem não é cristão, todas as suas boas obras elas estão maculadas pelo pecado. É como a Escritura diz lá em Isaías, são como trapos de imundície. Então, esse ergon aí seria negativo, seria todo negativo e daria uma constante, digamos, negativa aí. Agora, para o eleito, a más obras ela vai ser destruída, que é o que a Escritura diz lá em Coríntios, né? Então vai ter os que vão ser salvos como que pelo fogo. Mas por quê? Porque o pecado ele foi pago em Cristo, né? Na cruz, Cristo aniquilou o pecado ali. Então, como o cristão, o salvo, o cristão que vai morar com Cristo, ele teve o pecado pago ali, então ele vai ter a obra destruída, mas ele tem galardão, nem que seja nulo. Não sei se é possível, entendeu? Deu para entender. Agora sim, tem que amadurecer isso aí, teria que pensar mais nisso aí tudo. Agora, quando é não eleito, é uma integral aí que vai dar um menos M, para M negativo aí, porque, segundo o Adalto dizia, o inferno não é mesotérmico, então tem graus de temperaturas lá diferentes, tudo. Então seria mais ou menos isso. Obrigado. E tranquilo. Alguém teria mais uma Luiz, tem alguma pergunta, Luiz? Alguém tem mais alguma? O Luiz está aí. Luiz é doutor Luiz também, colega de Tacildo doutor Tacildo, muito obrigado pela sua, professor Tacildo, doutor lá do Instituto Federal do Amazonas, do IFAM. É uma honra tê-lo aqui na apresentação. E estamos abertos aí. Eu gosto do Marcos porque é meu amigo, o Marcos está professor da UFMA, está fazendo doutorado dele na área de informática. E eu botei lá o link para ele exatamente para ele me perguntar, porque eu gosto dessa interação aí com o Azevedinho, aquele cara que carinhosamente é o Azevedinho, ele mesmo se intitula como Azevedinho. Está ali sempre. Mas vamos pensar sobre isso aí, Azevedinho. Vamos pensar sobre essa eternidade passada aí. Alguém tem mais algum questionamento, pessoal? Eu vou encerrar então a gravação, se não há nada a perguntar. Os alunos aí, alguém pode discordar, tá? Fala aí, ó. Azevedinho vai tá esquentando aqui o negócio. Vamos lá. Vai lá, Azevedinho, fala de novo. Assim. Tá. Agora, porque tu puxou também essa questão para a mesma medida de obras, né? Aí, porque a gente deixa só antes de tu falar, eu deixar uma coisa clara. Quando eu estava preparando, eu esqueci de dizer, eu não sei nem o que tu vai falar, mas deixa só te cortar rapidinho. Em nenhum momento aqui eu estou tentando falar de salvação por obras. Que isso fique claro. O que eu estou querendo dizer é uma vez que você é salvo, a salvação é obra de Cristo, inteiramente salvo por Cristo, mas a Escritura fala que nós seremos galardoados pelo que nós fizermos. Então, a minha análise está para aí. Uma vez que você já foi salvo por Cristo, as suas boas obras e más obras elas serão julgadas e terão resultados. Pronto. Só queria dizer que em momento algum eu estou falando de salvação por obras e tal. Vai lá, Azevedinho. Nem sei se era isso que eu ia dizer. Tá. Não, mas eu pensei nisso, comecei a fazer algumas analogias, né? Talvez não tenha muito fundamento teológico, bíblico e calvinista, mas eu vou deixar aqui alguns pontos de questionamento e de colaboração. Não sei como é que eu posso dizer isso. Bom, não dá para comparar como medida de justificação, né? Isso também é outro tema de debate que pode dar pano para manga, né? Nessa história toda de medida de justificação. Como tu disseste, né? As obras aqui elas acontecem como fatos que não são as medidas de justificação, mas eu preciso exatamente de mensurar essa justificação a ponto de que
no trato dos acontecimentos temporais que você está descrevendo aí, uma se anule, tá certo? E outra não, ok? Dentro desse contexto está dizendo isso. Né? Então, essa medida de justificação, ainda que não seja que o trato do acontecimento para dar a soterotologia, para dar a salvação, ela precisa ter um referencial, matematicamente falando, de mensurabilidade. Ao ponto de que eu possa ter uma série de acontecimentos para somá-los e sobre algum referencial se anule e o outro não. Né? Então, nesse caso, tu pensaste em alguma analogia dentro desse tratamento, por exemplo, de justificação de um conjunto de obras, pelo menos para termos de justificação, né? Um conjunto de obras que são mensuráveis e um conjunto de obras que não são mensuráveis. Por exemplo, eu posso pensar num somatório ad infinito de coisas suficientemente pequenas, né, para um epsilon arbitrário, na qual se anula. Mas eu posso também pensar em medidas de coisas que são para somatórios finitos, suficientemente pequenos, que essas coisas podem dar uma série harmônica, na qual isso é infinito. Só que essa questão aí, que eu estou querendo te fazer é o seguinte, eu posso dar, tem como fazer um tratamento teológico, ou pelo menos uma boa analogia teológica, para essa medida de obras, porque assim, o campo, porque tu abriu espaço para o campo de correlação de mensurabilidade, dentro de conjunto. Sim. Que tentam traçar um paralelo temporal, agora tu está traçando um paralelo de medida de obras, né? Sim. Nessa perspectiva agostiniana, tá certo? Que talvez a gente possa não ter muito o que debater, porque mensurabilidade é uma coisa mais para cá do século XVIII para frente do que séculos atrás, né? O que pode se dizer disso, né? Porque dentro do conhecimento que a gente tem, né, essas coisas podem acabar fazendo muita confusão na cabeça daqueles que não conseguem entender a justiça pela providência da salvação e redenção como obra de Deus, e da justiça como providência e salvação das obras, a salvação como salvação humana por causa das obras da salvação de Deus como obras humanas, né? Então existe essa clara diferença, né, entre esses dois aspectos teológicos, né? Se existe analogia para isso, né, numa perspectiva que talvez nem seja agostiniana, de um outro filósofo com características mais teológicas, né? Não sei se tu conhece ou tem algo que possa falar sobre isso. Cara, não, assim... tudo bem, Tacildo? Obrigado pela participação. Um abraço aí para ti, tá? Muito obrigado. Cara, não sei. Queria muito te dizer alguma coisa, eu realmente não sei te dar uma resposta para isso aí, não, entendeu? Assim, vamos pensar o seguinte. Vou dar medidas práticas, né? O homicida, né? Vamos lá. Sim. Uma medida de obra do homicida justificado, lavado pelo sangue de Jesus, sob a presença da obra completa da redenção de Deus, tá certo? Medida zero. Mas o homicida, na medida de justificação como obra humana, sem o fundamento da justificação e da salvação em Cristo, aí medida não nula. Lascou. Medida negativa. Então, exato. Vamos pensar bem aqui, Azevedinho, vamos pensar. Vamos pensar que essas integrais aí para os réprobos são todas divergentes, assim, e teria categorias de infinitude para cada um desses infinitos negativos aí, sei lá. Os Alephs, né? Sei lá, não sei. Eu entendi. Não tá entendendo? Porque, assim, o que é o inferno? O inferno é uma punição eterna. Então, é uma punição infinita. Mas, como uns serão mais punidos do que outros, né? Digamos, o galardão da iniquidade em Hitler, né? E o galardão da iniquidade
em um outro que não tem Cristo e vai para lá. Então, diferentes. Então, eu não sei nem se eu atribuiria quantidades negativas, no sentido de que o negativo aí é a má obra, né? Só para colocar um sinal negativo, finito. Eu atribuiria integrais divergentes, entendeu? Mas tem como pensar nesses graus aí de infinitos negativos? Não sei, nem posso falar uma besteira aqui, né? Tu entendeu a minha ideia? Eu entendi. Estou pegando o gancho das tuas explicações e estou sugerindo as analogias, né, que a gente passa muito tempo estudando análise, né? Para ver se a gente não está, para ver se a gente não ficou enferrujado nisso. E aí, no caso da eternidade com Cristo, também seria graus de... Porque, assim, eu sei que esses transfinitos, eles são associados a cardinalidades. E valores de somas integrais representam quantidades, não cardinalidades. Então, eu não sei se a gente pode fazer essa associação, assim, não sei se a gente pode ir para esse conjunto. Eu sei que expressam quantidades, entendeu? A gente pode postular em quantidades positivas, em quantidades negativas, em quantidades nulas, irmão. Acho que dá para pensar nisso, mas como que seriam... Eu botei lá o contradomínio do conjunto como os reais, mas para mensurar, né? Mas eu não saberia... Tem que pensar mais sobre isso. Tanto que eu nem coloquei essas integrais. Eu só falei em somatório e tudo, eu só entrei nisso aí porque o Lucas perguntou, né? Porque isso é uma coisa ainda que eu teria que pensar. Como sistematizar isso aí? Talvez, Fabiano, se a gente pensar, levando uma interpretação econômica de bônus e de multas, a gente pode pensar a parte das más obras, né, como uma multa. Só que para os redimidos, né, para os salvos, essa multa é paga por Cristo. Ao passo de que para aqueles que não são salvos, essa multa não é paga por Cristo, né, que é o valor do sacrifício na cruz. De forma que eu acho que levando uma simetria, poderia não ser zero, mas a dívida está paga, entendeu? Tem um peso negativo, assim como as boas obras têm um peso positivo, mas o preço pelas obras más está pago, e a gente fica só com o saldo das positivas. Talvez. Sim. Só que aí tem que meter uma outra função no caso aí, né? Sim. Mas eu pus zero. Eu pus zero porque eu me inspirei no texto. O que é que ele fala? Que a obra vai passar pelo fogo. Então, o cara que construiu, que fez más obras e construiu de forma errada, de repente eu fiz uma exegese errada no texto também. Mas eu visualizei aquilo como ele perdeu tempo. Porque a parte da temporalidade associada à má obra, como essa má obra foi destruída, então ela se anulou. O resultado dela é nulo, ele não ganhou nada com aquilo ali. Então, quando eu atribuí zero, eu pensei no texto propriamente de Coríntios, né? Deu para entender. O fogo destruiu a obra, entendeu? Teologicamente, eu pensei no texto de Coríntios. O fogo destruiu aquela obra, por isso que eu atribuí a nulidade. Fala, Zé, o que é que tu pensou aí? Não, o Lucas falou uma coisa aí, eu vi outra ideia. Uma ideia já associada com uma coisa mais computacional, utilizada por reforço. Porque, pensando... agora eu vou cutucar, eu vou mexer em ninho de vespa, certo? Assim, mas pensando na soberania e no estado já pré-determinado da eleição, a gente pode entender que nesse conjunto de atuações já existe uma pré-trajetória definida para uma pré-trajetória definida que pode se estabelecer, tá certo? É o sucesso, tá certo? Não estou falando do sucesso por obras, mas eu estou falando dos sucessos associados à justificação por Deus, em Cristo. Só que nesse conjunto, né, a gente tem infinitos estados, né,
espaços de estados associados à condição de momentos que podem levar à perdição. Tá? Não pelo justificado, mas por aqueles que assumem uma rota distinta daqueles que são redimidos. E por causa disso, sempre vai haver uma política associada a um reforço ou então uma penalização, que é talvez isso que o Lucas está dizendo. E esse reforço talvez esteja associado à própria indicação em Cristo Jesus, na qual define qual é a política certa a ser caminhada, a ser direcionada. E no qual a perdição está associado aos desígnios vamos dizer assim, o livre-arbítrio humano, posso dizer assim, eu estou brincando, eu estou falando de um direcionamento de uma tomada de ação sem direcionamento de Deus, que porventura vai estar associada a penalizações, a constantes penalizações, e não tem jeito. E para essas trajetórias, e para essas ações, sempre terá perdição. Então, assim, pensando nisso, eu consigo, sim, estabelecer um modelo, que talvez não seja um modelo matematicamente tão simples de se encontrar, mas é um modelo que eu possa dizer assim, de um aprendizado por reforço, justificado pelo aqueles que estão redimidos. Agora, os que não estão, vão sempre bater as caras na parede, vão sempre tomar trajetórias erradas. E para isso eu consigo descrever, talvez, modelos para essa aprendizagem, para essas trajetórias de sucesso que consigam definir o que seria a justificação, a remissão, a salvação. Pronto, vamos escrever logo um artigo isso aí e publicar também, eu, tu e o Lucas. Dá um ensaio, tá? Dá um ensaio. Olha, eu acho que é uma perspectiva, né? Seria uma perspectiva, outro modelo. O lance é que a gente teria que definir uma política, né, Lucas? Uma política para associar a esse aprendizado por reforço, entendeu? Eu falo assim, aprendizado por reforço, que é reforçado pela justificação e remissão em Cristo, tá certo? E aqueles que não têm, tá certo? Tem que fundamentar teologicamente, né? Isso. Teria esse caminho para fazer essa analogia. Mas existe esse direcionamento de penalização e para cumprimento de propósito. E nesse aprendizado... Deixa eu só falar uma coisa que a gente pode fazer para ajudar a gente. Tem um cara que eu estou querendo pesquisar e a gente poderia até fazer isso, Lucas, como uma série de estudos que a gente estudar mesmo, Azevedi. Tem um cara que o nome dele... Deixa eu trazer aqui para vocês, rapidinho. O nome desse camarada ele é o Vollenhoven. Ele foi um filósofo também reformacional, né? Calvinismo. Não sei se reformacional, assim, porque a filosofia reformacional começa lá com Hermann Doivert. Só que ele influenciou bastante o Doivert, o Vollenhoven. E a tese de doutorado dele foi a filosofia da matemática de uma perspectiva teísta. Essa foi a tese de doutorado dele, a filosofia da matemática de uma perspectiva teísta. E ele publicou isso, recebeu o doutorado dele em 1918, na Universidade Livre, né? A gente poderia tentar ir atrás desse trabalho e estudar. O que tu acha, Azevedo? A gente poderia estudar, sim, porque de repente... Uma boa proposta. O que tu achou? Eu não entendi, Lucas. Sim, gostei. Uma boa proposta. Eu acho que... Eu não sei se a gente vai encontrar alguma coisa traduzida do inglês, né? Talvez esteja mesmo em holandês, aí, mas até aí o Google dá tradutor, tradutores melhores. Porque, Fabiano, assim... numa perspectiva de modelagem, né, para tentar fazer essas analogias, né, considerando essas perspectivas de tentar dar uma comparação teológica para muita coisa que nós temos
em produção matemática, nesse contexto, por exemplo, de AI, né, tem processos de modelagens que ainda estão a cumprir sistematização matemática mais rigorosa. Por exemplo, né, a gente fala de redes neurais, né, mas redes neurais por exemplo, uma caixa preta, entendeu? Sob circunstância de que lidar com explicabilidade desses processos, tá certo? Que pode se transformar em boas soluções para problemas, tá certo? Então, ainda estão se encaminhando para a sistematização matemática, que ainda não tem quase nada pronto, entendeu? Mas, no entanto, quando a gente se apoia em modelos determinísticos, como já do século XVIII para frente, né, a gente pode esbarrar em interpretações teológicas que algum desses filósofos reformacionais aí da Europa já fez. A gente pode ter esse perigo. E talvez a gente encontre mais portas abertas para lidar com essas boas analogias dentro desses novas formas de encarar modelagem matemática através de processos como meteorísticas, aprendizado por reforço, redes neurais, que ainda estão em processo de sistematização matemática mais rigorosa. Assim, a gente está vivendo uma era aberta para modificações analíticas dentro do campo da matemática, onde tem coisas que estão sendo produzidas, tá certo? E que matematicamente se carece ainda de boas justificativas analíticas. Então, assim, eu estou dizendo isso porque a gente pode pensar nessas propostas de modelagem, porque a gente olhar as coisas mais para o século XVIII para trás, eu não estou dizendo que não tenha, mas talvez a gente cumpra esbarrar em algum bom filósofo reformacional que já começou a falar sobre isso, tá certo? Talvez sim, vale a pena estudar, mas a gente não traga muita contribuição. Vamos amadurecer isso aí. Acho que alguém tem mais alguma questão para falar alguma coisa? O Azevedinho, o Lucas, alguém, a gente pode ir para o fim. Vamos pensar, tem alguém que quer fazer mais algum comentário? Então, pessoal, eu vou encerrando. Eu agradeço muito a cada um de vocês. Muito obrigado, tá, por todos vocês terem assistido. Esse vídeo vai ser compartilhado no momento oportuno. Quem quiser depois, vai ter um ensaio agora da revista Uno Mundos. Eu vou tentar submeter, não sei se vou conseguir. Senão eu vou pensar depois em aonde eu posso submeter isso, ou nem que eu registre isso no blog, apenas esses comentários que eu fiz, que estão além do texto, se eu não submeter em lugar nenhum, nem que eu registre lá e aí eu passo para vocês depois a gravação. Eu agradeço cada um, agradeço muito o Azevedinho pelas contribuições que ele colocou, acho que a gente tem que pensar nisso aí, Azevedinho. Vamos ver se a gente amadurece isso aí, colocar essas tuas ideias aí junto, tentar fazer a discussão teológica delas, a ideia do Lucas também, entendeu? E é isso. Então, vou parar aqui a gravação. Valeu, vou parar aqui a gravação. Muito obrigado, pessoal. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Não, só te agradecer mesmo, agradecer as pessoas que vieram também, tá? A gente vai tentar trazer temas interessantes, assim como o Fabiano propôs. Ok, vou parar a gravação.